Olá, meus alunos. Professor Celso deixando mais um vídeo gravado aqui no formulário. Também fica disponível no YouTube para quem quiser estudar. Quem faltou, quer fazer uma revisão. Então, já vou aqui direto do formulário. Tá? Já começamos ali com qual que é o período dessa atividade aqui, desenvolver com vocês as atividades. E essa aula ela começa com as páginas 205 a 207, sobre o discurso de Lavoisier. Lavoisier, ele critica. Eu vou pedir muito para vocês lerem, mas uma coisa que aqui tem que ficar bem entendida, ele critica uma certa docilidade, né? As pessoas facilitam a opressão política. Então, separei ali algumas questões para vocês, após a leitura, pensarem e também refletirem, né? Será que não estamos facilitando a própria opressão? Será que precisa acontecer? Assim, o que está faltando para a gente poder impedir, né? E disponibilizei para download a mesma versão que é disponibilizada pelo link. Como alguns alunos podem ter dificuldade devido à impressão, só clica aí no link e vai direto para o meu drive e pode baixar. É a mesma edição, mesmo arquivo, já foi colocado ali para que vocês pudessem ler o discurso de Lavoisier. E a parte do Lavoisier é muito importante porque ela traz a questão do paternalismo e os direitos do indivíduo. Existe um fino equilíbrio sobre qual que é a relação do indivíduo e, assim, os cuidados ou as regras que colocamos sobre ele. Não é algo fácil. Houve muita discussão sobre isso, teremos muitas ainda, né? E uma das tradições que voltou muito à questão do indivíduo foi a tradição do liberalismo. Na aula anterior, nós trabalhamos Locke, vimos como ele se contrapôs a Hobbes, defendeu uma teoria do direito natural e ele colocava a ideia de um limite no governo. O governo tem coisas que ele não pode mexer porque não compete a ele interfere no direito natural do indivíduo. E vamos ver agora dois pensadores, principalmente o primeiro, que vai fazer o mesmo, mas criticando Locke. Ele vai ter uma crítica muito forte, não vai ser uma aula difícil, mas pode ser interessante porque você pode reconhecer um pouco dessas ideias. Antes de seguir no Lavoisier, quero chamar a atenção aqui para a apostila, tá? Principalmente para a última página que eu separei. Ele fala sobre, ela começa ali na área negrito, né? Autonomia, da autonomia, da liberdade e da democracia. E a gente vê que a tradição liberal ela se opõe ao absolutismo, e nós vimos isso em Locke, né? Então, a nossa aula já deu a base para essa colocação que vocês veem na apostila. E aí eu quero chamar a atenção a um ponto muito importante aqui, né? Aquele parágrafo ali, ó, cada indivíduo é um sujeito político que possui direitos de participação. Nós vimos que a tradição lockeana explica que direitos são esses, né? De onde eles vêm, como que se dá. E ainda um pouquinho mais abaixo, olha ali, segundo Renato Janine Ribeiro, deixa eu ver se o ponteiro do mouse ajuda vocês mais rápido. Segundo Renato Janine Ribeiro, na obra A Democracia, a palavra representação pode ser empregada em diferentes situações. Sempre tem o sentido de fazer presente ou ausente. No teatro, por exemplo, um ator representa um personagem, ou seja, dá voz e rosto para uma figura fictícia ou real, mas que não está presente naquela situação. O aluno que lembrou de Hobbes não é por acaso. Renato Janine Ribeiro, ele é um especialista em Hobbes, e como eu chamei a atenção na aula, não são ideias que estão mortas no passado, elas ecoam ainda muito forte aqui entre nós. Então a ideia de representação tem um eco do que o Hobbes pensou. Então vamos seguindo aqui, ó. Coloquei o link para download, tá? Aí vocês baixem o livro.
E aí temos aqui o texto da nossa aula. Vou clicar nele. Para quem não sabe ainda, né, se é a primeira vez, eu coloco algumas imagens do próprio texto. Então, na primeira aula, nós vamos conhecer o pensamento do Bentham, como que ele entende a linguagem. Aí ali a gente vai ver um pequeno argumento dele sobre a linguagem, depois política e o princípio da utilidade. Então aqui, ó, como eu coloquei, a gente precisa conhecer a teoria da linguagem do Bentham, não porque é mera curiosidade intelectual, é para entendermos a crítica que ele vai fazer a Locke. E quem foi Bentham? Bentham foi o que hoje nós chamaríamos de um reformador. Ele defendeu muitas teses, ele foi até um dos primeiros a pensar no direito dos animais, e ele tinha uma ideia muito clara e muito forte que haviam ideias confusas que atrapalhavam o pensamento e a evolução da sociedade. Ele partilhava muito do que a gente identificaria no iluminismo, só que ele era inglês, então ele não estava geograficamente próximo. Mas alguns pontos aqui vão lembrar. Bentham, como Locke, também era um empirista. Eu usei a mesma imagem para ajudar a fazer a associação. Só o indivíduo, a base do conhecimento é o próprio indivíduo, que ele toca, que ele experimenta. E ele foi além disso. Ele vai começar a defender uma coisa chamada paráfrase. Ele vai falar que numa frase, todas as palavras, você tem que ser capaz de chegar ao objeto. Então, por exemplo, se eu falar frasco de cola, estou aqui com uma cola, colar, tá? Você tem que chegar. Se você não sabe o que é, eu tenho que te mostrar. Isso é importante porque ele vai falar assim, por exemplo, vi o jogo de futebol. O jogo de futebol não é uma coisa, mas é algo que se faz. Então eu mostro o jogo de futebol, eu coloquei ali, ó, por isso é uma paráfrase. O que a palavra futebol quer dizer? Né? Para quem não sabe, é que ela vai ser uma palavra suspeita. É um jogo onde 11 pessoas contra outras 11 querem chutar a bola na rede adversária. É meio doido, pode parecer um pouco estranho, mas quando nós não conhecemos uma palavra, a gente quer saber o que é. E o Benta quer fazer isso para falar que no nosso dia a dia existem palavras que têm objetos reais, a gente usaria aqui a palavra entidades, né? Então, por exemplo, quem é João? Você mostra quem é João. O que é um carro? Você mostra. O que é um peixe? O que é um caderno? Tudo isso você tem um objeto para mostrar da sensação, volta ao empirismo. E existem entidades fictícias. Ele não vai falar que todas as entidades fictícias são ruins. Por exemplo, você mora num bairro. Se eu pedir para você mostrar um bairro, não é um objeto. Eu vou mostrar que é um conjunto de objetos. Então a palavra ela começa suspeita, mas você consegue dar a base dela, o que ela significa. Então, o problema é, por exemplo, a palavra diabo, paraíso, Deus, certo e errado, anjo. Cadê o objeto? Bentham era um pensador secular. Ele tinha sérias críticas à interferência da religião na sociedade. E isso era importante, porque se alguém usasse ideias religiosas contra ele na argumentação, ele ia falar, mostra o que significa. Mostra. E não só ideias religiosas, ele fazia crítica. Ele também identificava que o hábito era uma coisa que também gerava entidades fictícias, né? Palavras, vou aqui explicar, palavras que não têm significado, né? O hábito ou a tradição sempre são freios, porque assim, ó, se eu pegar e falar para você assim, vamos começar a utilizar uma nova técnica de irrigação, vou dar aqui um exemplo bem não polêmico, pra vocês entenderem. Vamos começar a usar uma nova técnica de irrigação, aí uma pessoa me retorna, mas eu sempre fiz igual ao meu pai, eu quero continuar trabalhando assim. Então vai falar tradição, religião e ideias que não têm significado comprovado atrapalham o desenvolvimento da sociedade, a mudança do hábito, né? O hábito ele acaba sendo algo que prende o indivíduo. Por isso que aqui a gente está na teoria do indivíduo. O indivíduo tem que se libertar dessas coisas ou colocar elas no local adequado que não atrapalhe. Porque Bentham é sim um reformador da sociedade.
Então, antes de falar do que é propriamente o mais famoso dele, que é o princípio da utilidade, Bentham foi uma das bases do direito atual, de direito positivo, né? Não sei se ainda é atual, mas do direito positivo. Ele escreveu os livros de moral dele como se fossem tratados de direito também, né? A moralidade tinha que estar dentro da área do direito, porque isso ajudaria na reforma da sociedade. Isso libertaria o indivíduo, né? O indivíduo tem que se libertar dessas coisas. E ele, como um reformista social, ele defendeu uma coisa chamada princípio da utilidade. Deveria estar nas leis. Não deveria ser só uma questão moral, tá? Porque a política, ela deve promover a felicidade de todos, todos mesmo, todos os cidadãos, tá? Então, se algo atrapalha o debate, né, tem que ser retirado. Por isso que a gente tem que entender quais são os entraves, né, as coisas que atrapalham, os entraves quando você precisa argumentar, que são o quê? O hábito, palavras sem sentido, religião, ah, e, se eu não me engano, o indivíduo tem que encontrar a base do conhecimento dele. Acabei de ler, mas não está voltando. Com isso em mente, o Benta vai falar, ó, você só tem que dar razão àquilo que for mostrado, que o indivíduo pode tocar. E aí ele vai entrar com uma seguinte coisa, né? Vai falar que tem coisas que atrapalham a reforma da sociedade. E uma dessas coisas foram as ideias do Locke. O Locke, que era um reformador, quase um precursor da reforma social. O Locke, a gente viu, a sociedade nasce de um acordo. O Bentham vai falar, a ideia de direito natural nem faz sentido, né? O Bentham ele vai falar que direito só faz sentido quando você tem governo. Sem governo não existe. E aí ele vai ter uma argumentação interessante, né? Então, o que é direito natural que nós vimos em Locke? É todo direito que o indivíduo tem antes da sociedade. Nem sempre estão escritos e existem antes dos governos. Tá. Direito positivo. Né? Por que positivo? Ele é colocado no papel. Todo direito que está escrito na lei e reconhecido pelo governo. Então, estamos vendo os dois. O Bentham vai falar, bom, sempre que alguém luta por um direito natural, ele recorre ao governo. Então, o que dá base para o direito natural? Ele depende do governo. Todo direito que o indivíduo tem, o direito natural é todo direito que ele tem antes da sociedade e que não estão escritos, né? E existem antes dos governos. O Locke vai falar, o Bentham vai falar o seguinte: se o direito natural só pode ser defendido dentro do governo, então não é o governo que depende do direito natural. É o direito natural que depende do governo. Não faz sentido. E aí ele vai colocar, então, o único direito que existe são os direitos reconhecidos com o governo. O governo fala, eu sei que isso é um direito, isso daqui para mim não é um direito, eu não tenho nada a ver. Mas o Bentham, de imediato, pode parecer que ele está lutando contra os direitos. Mas ele quer mostrar que se você tem alguma coisa que não pode ser reformada, ele atrapalha a reforma da sociedade. Essa é a visão do Bentham. Tá? Como que você vai reformar? Se os direitos naturais existem fora do governo, fora da sociedade, então eu não consigo alterá-los para melhorar, para render. Né? Eu não consigo, não tem isso. E o Bentham tinha essa ideia. Essa ideia nós chamávamos, ele chama de princípio da utilidade. É um textão bem grande, talvez eu não leia na sala, mas fica claro aqui que ele vai colocar o seguinte: que não existe certo e errado. O que existe é dor e prazer. É isso que o indivíduo sente. Se algo é prazeroso, ele quer mais. Se algo machuca, ele quer menos. Ele nem quer, ele se afasta. E todos nós somos guiados por isso. Você corre atrás de comida para aliviar a dor da fome. Você procura um parceiro para aliviar a dor da solidão. Não tem jeito. Resumo: princípio da utilidade. O ser humano busca o prazer e evita a dor. Tá?
Ele vai colocar que todos nós já vivemos por isso. Não é uma questão de você conhecer as ideias dele, é só de reconhecer que é assim. Tá? E o Bentham tem uma coisa muito interessante. Como a dor e o prazer são naturais e são aquilo que guiam as nossas ações, Bentham coloca que a questão da dor e prazer de todos é importante. Bentham, muito antes de outros pensadores, ele se preocupou com o que hoje nós chamamos de minorias, embora ele não pensava em tudo que a gente pensa hoje. Porque Bentham foi muito claro. Para Bentham, toda pessoa conta, todos. A felicidade de todos deve contar. Assim, uma maioria não pode oprimir a minoria. Tem alguns vídeos no YouTube que colocam que o Bentham defendia isso. Mas ultimamente aqui é um bônus na aula, né? Foi encontrado caixas de livros dele e tem um autor chamado Ross Harrison que vem refazendo toda a interpretação. Ele encontrou livros, não é questão de interpretação, ele encontrou, né? E ele descobriu muitas coisas. A minha aula, em parte, é feita com o trabalho dele. Se eu falar interpretação, vocês vão achar que qualquer coisa vale. Mas ele certamente a interpretação de Bentham vai mudar. Mas eu vou mostrar a leitura tradicional que defende isso. Vocês podem encontrá-la em testes. Tá? Mas um ponto importante que Bentham vai falar: cada um sabe aquilo que lhe dá prazer. Isso não diz respeito aos outros. Tá? Por isso que todos devem ser livres para agir, desde que você não cause mal ao outro. Então você vê que Bentham, né, a gente viu lá que critica o hábito, a tradição, a religião, porque justamente eles atrapalhariam os indivíduos na busca daquilo que lhes dá prazer, aquilo que lhe atrai, aquilo que eles querem. E isso tem que ser para todos, não só para quem vive um certo padrão de vida. A gente pensa padrão de vida, pensamos padrão de vida só em termos financeiros, mas de conduta. Bentham ele foi um igualitarista. Ele vai colocar que o primeiro princípio, e isso está dentro, né, o princípio da utilidade está apoiado nisso, todos têm igual direito à felicidade que a natureza permitir, quer dizer, aquilo que você pode sentir. Todos têm igual direito à felicidade, e o terceiro princípio, todos têm direito de buscar a felicidade. Então você não pode pôr entraves. Eu coloquei uma citação do próprio Jeremy Bentham, todo indivíduo no país conta por um, nenhum indivíduo por mais de um. É muito interessante porque pensa-se muito na questão se o utilitarista deixaria os pais deles morrerem se ele pudesse salvar um barco cheio de cientistas. Né? Vocês vão encontrar esse tipo de dilema. E é um dilema para se pensar, não vou falar que ele é bobo, mas muito se ignora que dentro, na medida que todos somos capazes de sentir prazer, por que o prazer de uns deve prevalecer sobre o de outros? Não tem sentido, né? Não tem. Deixar que coisas que você não consegue comprovar, né, não são reais, interferir na busca do seu prazer, não faz sentido. Então, esse é um aspecto da política do Bentham, que ela é bem libertária, né, para o indivíduo, e traz a visão de reforma social dele. Com isso, eu vou terminando essa aula aqui, tá? Para você que faltou, está assistindo para revisar, espero que ajude nos seus estudos. Tudo bem? Falou.